O firme soldado de chumbo. Era uma vez 25 soldados de chumbo, eram todos irmãos, pois tinham nascido de uma velha colher. Traziam espingardas ao ombro, e olhavam bem em frente, vermelhos e azuis, que bonitos eram os uniformes. O que primeiro de tudo ouviram neste mundo, quando foi tirada a tampa da caixa onde se encontravam, foram as palavras, soldados de chumbo, gritou-as um rapazinho, batendo palmas. Receberam-os porque era o seu aniversário e colocou-os em pé sobre a mesa. Cada soldado assemelhava-se exatamente aos outros, só um era um pouco diferente, tinha apenas uma perna, pois fora o último a ser fundido e o chumbo não chegara, contudo, estava de pé tão firmemente sobre uma perna como os outros nas duas e é precisamente este soldado que vai ser notável. Na mesa onde foram colocados estavam muitos outros brinquedos, mas o que dava mais nas vistas era um belo palácio de cartão. Através das janelinhas podiam ver-se as salas. Do lado de fora havia arvorezinhas em volta de um pequeno espelho para fazer de conta que era um lago. Cisnes de cera vogavam aí, reflectindo-se. Todo o conjunto era bonito, mas o mais bonito, contudo, era uma menina que estava entre as portas abertas do palácio, também era recortada em cartão, mas tinha uma saia do mais claro linho e uma estreita fitinha azul sobre os ombros como um chale, no meio deste estava uma palheta brilhante tão grande como o rosto dela. A menina estendia a ambos os braços, pois era uma bailarina, e levantava uma perna tão alto no ar que o soldado de chumbo mal podia vê-la, pelo que julgou que tinha só uma perna como ele. Era mulher para mim, pensou, mas é bastante distinta, mora num palácio, eu tenho apenas uma caixa e somos aí 25, não é lugar que lhe convinha. Contudo, vou ver se travo conhecimento com ela. E assim deitou-se por detrás de uma caixa de rapé que estava na mesa, dali podia ver convenientemente a damazinha, que continuava de pé sobre uma perna, sem perder o equilíbrio. Quando era já noite fechada, vieram todos os outros soldados de chumbo para a caixa e a gente da casa foi para a cama. Então começaram os brinquedos a brincar, às visitas, a fazer guerras ou aos bailes. Os soldados de chumbo agitaram-se fazendo barulho dentro da caixa, pois também queriam participar nas brincadeiras, mas não conseguiram abrir a tampa.
O quebra-nozes deu cambalhotas e a pena fez travessuras na ardósia. Os únicos que não se mexeram foram o soldado de chumbo e a bailarinazinha. Ela continuava toda direita na ponta do pé e com ambos os braços estendidos, ele estava bem firme na sua perna. Não desviando os olhos dela nem por um momento. Então soou a meia-noite e, tac, saltou a tampa da caixa de rapé, não havia nenhum tabaco lá dentro, mas sim um guinomozinho preto, pois a caixa era um truque. Soldado de chumbo, disse o gnomo, veja lá onde põe os seus olhos. Mas o soldado de chumbo fingiu que não ouviu. Está bem, espera por amanhã, disse o gnomo. Quando amanheceu e as crianças se levantaram, o soldado de chumbo foi colocado junto da janela. E quer fosse então o gnomo ou um golpe de vento, esta abriu-se subitamente e o soldado caiu do terceiro andar, de cabeça para baixo. Foi uma viagem terrível, a perna virou-se completamente para o ar e ficou caído sobre o capacete, com a baioneta para baixo, entre as pedras da rua. A criada e o rapazinho desceram imediatamente a procurá-lo, mas embora estivessem quase a pisá-lo, não conseguiram vê-lo. Se o soldado tivesse gritado, estou aqui, bem, tê-lo-iam encontrado, mas ele não achou conveniente gritar, pois estava de uniforme. Começou então a chover, cada gota mais espessa do que a outra, tornou-se um aguaceiro perfeito. Quando passou, vieram dois rapazes da rua. Olha, disse um, está ali um soldado de chumbo. Vai partir de barco. Fizeram um bote de um jornal, puseram o soldado de chumbo lá dentro, no meio, e ele a navegar valeta abaixo, ambos os rapazes corriam ao lado, batendo palmas. O barco de papel balançava para cima e para baixo e nos intervalos virava com tanta rapidez que o soldado de chumbo estremecia, mas mantinha-se firme, não mexia um músculo, olhava bem em frente e segurava a espingarda ao ombro. De repente o barco entrou numa longa sarjeta, ficou tão às escuras, como se estivesse dentro da caixa. Para onde irei agora? Pensou. Ah, sim, sim, isto é coisa do gnomo. Ai, estivesse a jovem aqui no barco, bem podia fazer o dobro do escuro.
Nesse momento apareceu um grande rato dos canos que vivia por baixo da sarjeta. Tens passaporte? Perguntou o rato. Passa-o para cá. Mas o soldado de chumbo ficou calado e segurou a arma ainda com mais firmeza. O barco passou e o rato foi atrás dele. Ui, como rangia os dentes e gritava para os pauzinhos e palhinhas. Façam-no parar, não pagou a portagem, não mostrou o passaporte. A corrente tornou-se cada vez mais forte. O soldado de chumbo já podia ver a luz do dia na sua frente, onde terminava a sarjeta. Mas ouviu também um rugido que bem podia assustar um homem corajoso. Vejam bem, a sarjeta tombava a pique, onde terminava o cano, para fora, para um grande canal, que seria para ele tão perigoso como para nós descer de barco uma grande queda de água. Agora estava tão perto que não podia parar, o barco avançou, o pobre soldado agarrou-se tão firme quanto pode, ninguém lhe podia dizer que tivesse pestanejado. O barco rodopiou 3, 4 vezes e encheu-se de água até à borda, e ia afundar-se. O soldado de chumbo estava com água até ao pescoço e cada vez mais se afundava o barco e cada vez mais se dissolvia o papel, a água já estava por cima da cabeça do soldado. Então pensou na pequenina e linda bailarina que nunca mais iria ver e soaram-lhe ao ouvido as palavras da canção. Perigo, perigo, guerreiro, a morte vai sofrer. Depois disso fez-se o papel e o soldado de chumbo caiu por entre este, mas foi no mesmo momento engolido por um grande peixe. Oh, como era escuro lá dentro! Ainda era pior do que na sarjeta e tão apertado, mas o soldado de chumbo era firme e ficou onde estava, com a arma no braço. O peixe andou às voltas, fazia os mais terríveis movimentos, por fim ficou completamente quieto. E entrou nele como que um relâmpago, a luz brilhou bem clara e alguém gritou, o soldado de chumbo. O peixe fora apanhado, trazido para o mercado, vendido e levado para a cozinha, onde a criada o abriu com uma grande faca. Pegou depois com 2 dedos no soldado e levou-o para a sala. Onde todos queriam ver o homem tão notável que viajara na barriga de um peixe, mas o soldado de chumbo não estava nada orgulhoso disso.
Puseram-no em cima da mesa e aí, como neste mundo podem acontecer coisas maravilhosas, o soldado de chumbo encontrava-se na mesma sala em que estivera antes, viu as mesmas crianças e os brinquedos que estavam em cima da mesa, o belo palácio com a linda e pequenina bailarina, que ainda se sustinha numa perna, com a outra levantada, também ela era firme. Isso comoveu o soldado de chumbo, lágrimas de chumbo, mas não era coisa que lhe ficasse bem, ele olhou para ela e ela olhou para ele, mas não disseram nada. Nesse mesmo momento um dos rapazinhos pegou no soldado e deitou-o para dentro do fogão. Sem dar qualquer explicação, foi com certeza o gnomo da caixa que teve a culpa. O soldado de chumbo ficou iluminado e sentiu um grande calor, era terrível, mas se era realmente do fogo ou do amor, não sabia. Desapareceram-lhe as cores, e se foi da viagem ou da mágoa, ninguém o podia dizer. Olhava para a menina, ela olhava para ele. E sentiu que se derretia, mas ficou firme com a espingarda ao ombro. Abriu-se então uma porta, o vento pegou na bailarina, que voou como uma sílfide para dentro do fogão, para o soldado de chumbo. Ardeu nas chamas e desapareceu, assim se derreteu o soldado de chumbo, ficando apenas um pedacinho de chumbo, e quando a criada tirou as cinzas no dia seguinte, encontrou-o na forma de um coraçãozinho. Da bailarina, ao contrário, restava apenas a palheta, que estava preta como carvão.